por estas coisas. Não acreditam muito que aquelas coisas, que as pinturas dele, a certa altura, passassem para esse capítulo são as pinturas objeto de desejo. Passaram a ser desejáveis. E toda a gente queria ter um Morandi. Ah, sim. É? Dá-me outro exemplo que queiras mostrar. Isto já não é, isto é um falso Morandi. Pois isso claro que há, ainda hoje se faz. Ele é um daqueles autores que, quando as pessoas o descobrem, adoram, não é? É uma coisa deliciosa esta cor. Olha, é um pintor que faz também umas naturezas mortas muito curiosas, até faz vasos de flores, é o Odilon Redon. Ah, É muito esquisito. Aí também é uma grande esquisiteira. Estão a ver? Quantidade de jarras de flores do Odilon Redon, como isso deu tanto para mangas. é para isto. E depois, o mais incrível é que aqui não parecem nada de especial. Quando as vimos ao vivo são extraordinárias. Têm um brilho próprio. É um bocadinho como estar a mostrar cerâmicas via Zoom. É sempre muito difícil de perceber porque é que podemos endoidecer a colecionar estas porcarias. Esta imagem está péssima, esta está boa. Giro, não é? É. E tu há tempos, no outro dia até me falaste, nesta coisa de compor, porque é que compomos, porque é que escolhemos. E tínhamos falado em relação a mesmo a compor flores dentro de uma jarra. Que flores é que vamos escolher? E tinhas-me falado, e falaste muito bem, da situação, daquelas pinturas flamengas, flores, que existem aos montes, em que a fantasia do autor faz com que uma coisa impossível na altura, que era ter plantas na mesma composição no mesmo vaso, ter plantas de estações do ano diferentes. Ter as flores de inverno misturadas com as flores de verão, com as flores... E elas, depois nessas pinturas, aparecem todas juntas, como se de uma só estação se tratasse. Não é? É um bocado como aquelas pinturas de naturezas mortas flamengas, em que normalmente são riquíssimas de objetos, são chamados, é como se fosse um gabinete de merveilles inteiro, não é? E porque as pinturas também eram de per si também eram um objeto precioso, e ter muitos objetos preciosos numa só pintura e finamente representados, acontecia também daí pronto, ficava valorizada enquanto preciosidade. Portanto, havia esse lado sumptuário, esse lado rico nas pinturas flamengas, por oposição completa às pinturas que se fizeram depois no século de ouro espanhol, os chamados bodegons, que são os objetos mais simples da vida, tirados desde a bodega, ou seja, da despensa. Normalmente são taças de marmelada, pote onde tinham azeite, sei lá, coisas assim, mas depois trabalhadas. As outras eram trabalhadas em brilho e eram trabalhadas na imitação das matérias. O ouro era o ouro, as pérolas eram pérolas, as peles eram peles, os objetos preciosos eram todos com os atributos das suas preciosidades. As naturezas mortas espanholas do século XVII, mais ou menos contemporâneas das outras, mas com latitudes diferentes, são talhadas em escuro e claro. São já após Caravaggio. Não são talhadas pelo seu desenho, ou seja, não são desenhadas, são manchadas, um bocadinho como fizemos hoje. Era o claro e o escuro e as manchas lumínicas. E tem uma luminosidade tão própria, tão extraordinária, que de alguma maneira é como se tivessem recebido uma espécie de um animismo, ou seja, que damos em qualidades humanas que se foram emprestadas a objetos inanimados, a ponto de algumas delas serem dignas de serem quase que adoradas, parecem objetos sagrados. É muito curioso olhar para as naturezas mortas dos Zurbarán, por exemplo. São também objetos singulares, escolhidos por este autor. E porquê? Vamos lá se nós saber.
Portanto, podes contrapor depois a uma imagem dessas mais ricas, mais sumptuosas, desses autores da Flandres, com o Zurbarán, 3 ou 4 potes, ou mesmo a nossa Josefa Doguides, que era a discípula do Zurbarán. E é sempre muito interessante pensar que é uma mulher autónoma do século XVII a pintar e que ganhou a vida toda como pintora naquela época, que as houve sempre, mas ainda muito mal estudadas. Uhum. Estava aqui à procura de informação sobre essa coisa dessas flores, do simbolismo das flores. De pôr as flores todas. Eu acho que nem sequer se tratava de uma questão simbólica. Eu acho que é mesmo uma questão também sumptuária. Porque houve uma altura na história das coisas que se hipervalorizam em relação ao homem, e como é que o homem supervalorizou, que foi a chamada Guerra das Tulipas. Sim. E que a certa altura deu no século XVI um desequilíbrio económico monstruoso, foi do século XVII, em relação às tulipas, como é que as tulipas de repente viraram moeda de troca, não é? E portanto foi mais ou menos nessa época também, que até há umas pinturas de tulipas fabulosas, claro, é natural, aquilo era um objeto tão precioso e tão rico, não é? Mas põe pintura. Olha, vou dar aqui um exemplo. Mostra lá. Esse seu. Espera aí. Eu também posso dizer-te nomes desses. Sim, sem dúvida. Mas estava só aqui a dizer-te, por exemplo, eu nunca sei dizer o nome dos pintores holandeses do século XVII porque são tão difíceis de dizer. Van Huysum, pintor holandês do século XVII, cujos buquês, os arranjos florais, às vezes representavam mais de 35 tipos de flores diferentes que, antes de tempos modernos e de técnicas de cultivo atuais, nunca poderiam ter sido vistos juntos, porque as flores não... Pronto. E, portanto, para ultrapassar este problema, ele não está a olhar para um buquê arranjado na vida real, não é? Ele está a construir um buquê através de desenhos de flores individuais que ele faz ao longo do ano a épocas diferentes, quando elas estão na sua época. Pois, ele ia fazendo esses desenhos, não é? Portanto, Van Huysum, confesso. Pronto, por exemplo. Por exemplo, é um exemplo desse artifício, não é? E depois isto também depois vai por especialidades. Havia uns pintores que se especializavam em flores, em matérias diferentes, não é? É muito, muito curioso. Por exemplo, no ateliê do Rubens havia alguns autores, como o Bruegel de Velours e não sei o quê, que eram especializados em fazer flores. Pois aí está, essa maluqueira de flores que a gente esta é a tal pintura deste pintor, cujo nome eu não consigo dizer corretamente, que é a pintura completa. É esquisito, não é? São os nomes raros. São sempre um bocado estranhos. Não? Mas quem fez estas pinturas meio antes destes foi o Bruegel o Velho. A gente nem sequer nos dá na cabeça que isso aconteceu. Sim. Por acaso não conheço. Espera aí, o Bruegel... Bruegel o Velho. The Elder. The Elder, sim. Still Life. Olha para isto. Estás a ver? Nem sabia que ele tinha feito tantas. Mas pronto, era a especialidade dele também. Ok, homework. Make a bouquet. Que horror. With 400 different flowers. É incrível, não é?
É extraordinário. É de facto muito extraordinário. O meu pássaro ficou mais parecido com um peru ou uma gorda. Não importa, mas deve estar mais animado do que estar a copiar de um desastre. Não, gostei muito mais olhando para este horror. Ai, vou mostrar, espera aí. Alina, sabes o que é que acontece? Já deve estar a ficar cansado. Não tem nada a ver com o bicho real. Podes mandar a foto, mãe? Esta? Se faz favor. Nem longe de estar, nem longe nem de perto de estar acabado. Não faz mal, manda lá, que a gente corrige. Corrija onde? Há várias maneiras, a gente diz como corrigir, não é? Ou então, ok. vai aqui ao Photoshop e faz aqui um milagre. Não, isso não quero. Agora, isto está muito no começo. Muito no começo. Quer dizer, já dou de barato que o bicho engordou, não é? Já não é isso que me preocupa. Mas sabe o que é que aconteceu, Leonor, de repente? É porque está a fazer uma forma orgânica. E as formas orgânicas acabam por ser mais livres do que estas que são, apesar de tudo, chamemos-lhe mecânicas. Não é? Isso é bondade sua. Eu acho que é falta de jeito. Vou-te mandar. Faz favor. Vou mandar. Agora, atenção. Muito inacabado. Atenção, hein? Isto tem muitas horas por cima ainda de trabalho. Queres sugerir mais um pintor? Mas fora desta história das flores ou ainda dentro das flores? Ou dos objetos? Sim. Então vamos lá ver outro. Não, tinha sugerido um que também podes mostrar aí por contraste a este, que é o Zurbarán. É verdade. Nas bonecas. Epá. Maravilhoso, eu gosto imenso das coisas. Bem, isto é maravilhoso. Este aqui, esse por exemplo, esse que são os potezinhos, mesmo sem nada, sem frutas. Esse é lindo. É extraordinário. Estão a ver? São estes que têm aquela espécie de características, têm uma ânima própria, não é? Parecem objetos dignos de serem, parecem objetos de altar. Tenho que admitir que gosto muito mais disto do que do Bruegel. Não, gostas mais do Bruegel, também depende também das pinturas que a gente escolha, não é? Sim, pois é. Fazer umas escolhas um bocadinho manipuladas, mas estes são fabulosos. É lindíssimo. É, não é? É lindíssimo. Olha o frasco. Homework! Mas esse já não é Bruegel. Isso já não, é. Isso é uma fantasia feita. É. Pois é. É, isso não é. Pois. Isto não é, isto deve ser uma fotografia. Isso é uma coisa atual. Tens razão. Este é que é. Esse está bem. Isto é uma coisa com líquido lá dentro. Olha, também podes pôr aquele que eu estava a falar há bocado, que era o Chardin. Ah, o Chardin. É um francês muito interessante. E ainda por cima também introduz um bocadinho, contrapõe. Este aqui, disses que era a interpretação, é interessante porque mete um objeto de vidro transparente, que eu também queria introduzir essa história na próxima vez, fazermos um objeto de vidro. Como é que se faz? Em oposição a um opaco, como é que se faz um transparente? Mas eu não sei o que é isto. Porque isto, infelizmente, é uma coisa do Pinterest e o Pinterest não se pode confiar em nada. Mas pronto, então, mas há muitas, mesmo do século XVII, há pinturas de coisas de vidro. Imensas, claro que há. Mas essa também serve, essa podia ser feita por nós. Tem esse lado engraçado. Já não sei onde a puxo, está aqui. Mas também não faz mal, podes ignorá-la. Não, porque isto são fotografias, não são pinturas. Pois. Portanto, vamos voltar aqui. E vamos aqui
Mas vem ao Chardin. Também tem, muito bonitas. Isto é de quem? Esse é um daqueles anéis, daqueles também, esses também, e estás a ver, cheios de vidros, são incríveis essas. Está porque do Pinterest que não diz qual é. Eu odeio o Pinterest. Eu também não ligo nada a essa Pinterest. Professor António. Até o nome já achei irritante. Diga lá. Tinha só uma pergunta. Sim. É para fazermos sombras? A sombra mesmo exterior ao objeto? A sombra produzida. Podes fazer, sim, como também podes abandonar e fazer... já estás no teu objeto? Sim. Se te interessar muito, podes pôr. Ou fazer uma linha de horizonte ou não. Podes fazer um bocadinho à maneira de Matisse, que é uma mesa infinita. Estás a ver? Pois. Ok, obrigada. Estás a ver? Isto aqui não diz o autor. Embora seja genuinamente... Pois, um desses autores dessa época. Eu digo-te um dessa época, se quiseres. É um autor que só tem um monograma. Quero que me digas, faz favor. Então vai lá, um Georg Flegel. Georg Flegel. Flegel. Com G de gato. Isso, lá está ele. É um pintor alemão com essas coisas assim, com vidros e não sei. Estás a ver? Não são incríveis? Olha, este é lindo e está no Metropolitan, o que significa que vai dar para ver em alta resolução. E até tem uma peçazinha de barro parecida com aquela que nos mostrou há bocado, que não era barro, mas parece aquela peça que nos tinha mostrado há bocado. É verdade, o Chris. O Chris, sem ser, parece um pouco. É verdade. Já perdi. Aí. Que maçada. Então. A nossa reunião está prestes a acabar. Outra vez. Faltam 3 minutos. Mas a aula também já acabou. Bem. Então põe só o Chardin também, se faz favor. Então vamos aqui ao Chardin. Mas conseguiste pôr essa deste autor, deste Flegel? Sim. Sim. Chardin põe, que ele tem, que é mais simples. Ah. Pode ver. Vai. Não direi essa, mas olha, esta aqui, a primeira de todas, que é só um copinho de água e um jarrinho. Essa que é linda. Este é o autor que eu falei há bocado, do tal copinho de prata. Julgava que ia deixar de pintar se quando desapareceu o copinho de prata, que está aqui nesta pintura que tem castanha. Que tem um... Estás a ver aqui? Este está aqui. Não sei se é... Qual é que estás a indicar? Essa, por exemplo, tem o copinho de prata. Mas depois nós reparamos e esse copinho de prata aparece em uma data de pinto. Ah, olha aqui! É giras estas histórias, não é? Então não é? Vou pôr vários copinhos de prata. E depois a nossa Suzane pode usar o seu copinho de prata. Pronto, a todos, falta menos de 1 minuto para acabar o meeting. Eu acho que vamos terminar, se for ok, porque já são quase 3 horas e continuem a pintar. Claro, e vou-vos deixar um mote para a próxima aula que vamos usar, por oposição às opacidades, vamos brincar também com as transparências.
Portanto, para a Ok. próxima vez, arranjem-me uma garrafinha, um copo, uma coisa que seja transparente. Ok. Nós vamos tentar perceber como é que se pode conseguir pintar as transparências. Entretanto, se quiserem tentar, também podem fazê-lo. E Já mandem tem muitos, fotos, está bem? já tem muitos trabalhos para fazer, faz favor. Agora ponham este vossa pintura de agora a fazer como se fossem, vamos pôr esta que pintámos agora, juntamente com a primeira, Já. ponham uma ao lado da outra, que elas são as duas do mesmo tamanho, e tentem que pareça que sejam duas páginas do mesmo caderno. Ok. Está bem? Ok. Introduzindo no fundo o que vocês quiserem. Ok. Ou então, se pura e simplesmente elas ficarem bem uma ao pé da outra, é isso que se pede. Ok. Está bem? Muito obrigada. Nada. Obrigada a todos. Qualquer coisa, Perdão. qualquer dúvida, mandem para o WhatsApp que eu respondo sempre. Ok. Está bem? Beijinhos. Tchau, muito obrigada, Beijinhos. António. Bom Tchau a carnaval! todos. Bom carnaval! Bom carnaval!